Direito, cidadania e considerações iniciais. Para esse encontro, veremos os seguintes tópicos da matéria: Estado Democrático de Direito, Direitos Humanos e Cidadania. Vemos, portanto, alguns assuntos relacionados com direito e cidadania que remetem a fundo assuntos estudados em teoria geral do Estado. Direitos humanos e cidadania. A cidadania é um conceito recorrente do princípio do Estado Democrático de Direito, que envolve a participação das pessoas na condução dos negócios e interesses do Estado. Dessa forma, conceitua-se a cidadania no direito de participar da política e dos negócios do Estado. Todos os direitos relacionados à participação política são direitos de cidadania. Em nossa Constituição Federal, a cidadania é prescrita como um dos fundamentos da República. Então, a gente tem aqui como um dos fundamentos da República a cidadania. Está bem aqui. Assim, é direito fundamental a convivência em uma comunidade politicamente articulada que confere aos cidadãos um conjunto de direitos e obrigações sob a regência da Constituição Federal. Doutrinariamente, a cidadania é distinguida em formal e material. A cidadania em sentido formal refere-se à nacionalidade, para dizer aos critérios jurídicos e políticos que vinculam determinada pessoa ao Estado. Estudamos a cidadania em sentido formal quando analisamos o artigo 12 da Constituição Federal, que define a nacionalidade brasileira nata e estabelece os critérios para que determinada pessoa adquira a nacionalidade brasileira. Vejamos seu artigo 12. São brasileiros os natos, naturalizados, e naturalizados. Então, os brasileiros vão ser divididos em natos e naturalizados. A consequência direta da aquisição de cidadania em sentido formal é a titularidade de direitos civis, políticos e sociais assegurada àquela comunidade. Entretanto, esse conjunto de direitos não é assegurado de forma uniforme a todas as pessoas, e é justamente nesse aspecto que surge o interesse pela cidadania em sentido material. Então, você dá um direito às pessoas que ela adquire através da cidadania, por fazer parte de um país. Todavia, esse conjunto de direitos não é assegurado de forma uniforme a todas as pessoas. Que é de onde vai vir a questão de cidadania, direitos humanos e etc. Mas aqui a gente está falando de cidadania. Assim, cidadania em sentido material, por sua vez, refere-se à extensão dos direitos originariamente previstos a todas as pessoas que integram a nação da qual estejamos falando, que no caso é o Brasil. Nesse contexto, a cidadania em sentido material aproxima-se do conceito de igualdade jurídica, o qual analisamos acima, na medida em que apenas a previsão de tais direitos sem a correta efetivação não confere plena cidadania à pessoa. Não confere.
pode ser brasileiro e mesmo assim não poder sair da sua casa depois das 10, porque o povo vai te matar. Vejamos, por exemplo, o direito à segurança, que vem expressamente previsto no caput do artigo 5º da Constituição Federal. Embora assegurado expressamente como um dos principais direitos fundamentais da nossa Constituição, a não efetivação desse direito implica na supressão da parcela da cidadania, que é apenas um exemplo. Afirma-se que a plena cidadania é somente alcançada após a evolução por 3 níveis. Então, a plena cidadania é garantida através dos direitos plenos, civis, políticos e sociais. Sendo que... Oi? Ué, copiei, foi outra coisa. Direitos civis, que é o direito de participação no exercício do poder político, como eleito ou eleitor no conjunto das instituições da autoridade pública. Direitos políticos, que é o conjunto de direitos relativos ao bem-estar econômico e social, desde a segurança até o direito de partilhar do nível de vida, segundo os padrões prevalecentes na sociedade. E os direitos sociais. É o conjunto de direitos relativos ao bem-estar econômico e social, desde a segurança até o direito de partilhar o nível de vida, segundo... Não, isso aqui é repetindo. Direito político, meu brother. Vai então. Tá errado desde o primeiro, né? Vai. Direito inerente à liberdade individual de expressão e de pensamento. Direito de propriedade e de conclusão de contrato. Direito à justiça. Ah, justiça. Direito de participação no exercício do poder político. Como eleito ou eleitor. No conjunto das instituições de autoridade pública. Sociais, que é o conjunto de direitos relativos ao bem-estar econômico e social, desde a segurança até o direito de partilhar do nível de vida, segundo os padrões prevalecentes na sociedade. Constituição como norma máxima e fundamental do Estado.
A Constituição Federal é a norma máxima de um Estado, regulamenta assuntos importantes como direitos fundamentais, organização do poder, distribuição de competências, exercício das funções políticas e forma de governo. Essas regras dão origem ao Estado, que nada mais é do que um contrato aceito por um grupo de pessoas de determinado território. A Constituição Federal de 88 deu origem ao Estado brasileiro atual. Portanto, o que veremos aqui são algumas regras que se organizam e estruturam o Estado brasileiro segundo o que prevê a Constituição Federal. Para a criação da Constituição do Estado brasileiro foi necessária a reunião do povo em nosso território, que, soberanamente, ou seja, sem qualquer interferência de qualquer outro país, estabeleceu a Constituição. Podemos extrair, portanto, três elementos fundamentais na criação de um Estado. O povo, o território e o governo soberano. Vejamos cada um deles. O povo refere-se às pessoas que estão efetivamente ligadas ao Estado, que nasceram aqui ou porque residem em nosso país. Essa questão é tratada em direito e nacionalidade, os quais são responsáveis por definir os requisitos e as condições para que uma pessoa possa ser considerada brasileira. Não é difícil entender isso, né? A definição de território compreende o limite espacial onde está situado o povo brasileiro. Também é fácil entender isso. O mais complicadinho é isso aqui. O governo soberano, por fim, refere-se à titularidade do poder para comandar o Estado. Refere-se à titularidade do poder para comandar o Estado brasileiro, que no caso no Brasil, que é regime democrático de direito, é o presidente, o parlamentarismo, o parlamento. Ao governo compete regulamentar a vida em sociedade de acordo com os parâmetros definidos na Constituição. Compete também executar as prescrições da Constituição Federal e da legislação infraconstitucional, bem como julgar os conflitos que surgem no convívio social. Soberania é atribuída ao povo detentor do poder supremo e é classificada em interna e externa. Internamente, a soberania refere-se ao poder conferido ao Estado brasileiro sobre qualquer outro poder existente na sociedade. O único poder institucionalizado e responsável por gerir o Brasil são os poderes constituídos pela Constituição Federal. Então, não tem como um Estado querer se tornar um país, porque a Constituição do Brasil não reconhece isso. Além da soberania interna, nosso país é soberano internacionalmente, na medida em que nenhum outro país ou organização internacional poderá sujeitar o Estado brasileiro à força. O Brasil é independente e autodeterminado em relação aos demais países. A soberania é entendida como o poder supremo que o Estado possui dentro de seus limites territoriais e internacionalmente refere-se à não sujeição a nenhum outro poder no âmbito internacional. Mas é meio nada a ver, né? Porque a gente vive se submetendo a pactos e a Organização Mundial de Saúde, entre outros órgãos, né? Trata-se de um governo soberano que não está vinculado dentro de seus limites territoriais a nenhum outro poder social ou Estado. O
Pessoas ligadas ao Estado, território, delimitação territorial, onde está situado o povo, governo soberano, titularidade para comando do povo brasileiro. Vimos assim os elementos que caracterizam o Estado brasileiro, cuja regra fundamental está na Constituição Federal. Avançando na sequência para algumas regras iniciais previstas na Constituição Federal, elas irão esclarecer que, embora o poder seja conferido ao povo, o exercício poderá ser atribuído a terceiro, quando são escolhidos os representantes. Assim, o poder é do povo e será exercido diretamente pelo povo e indiretamente por intermédio dos representantes eleitos. Logo, o poder pode ser exercido diretamente pelo povo ou indiretamente pelo povo, pelo povo, pelo, por pessoas que fazem parte desse povo que decidem se tornar elegíveis a algum poder determinado na Constituição Federal de 88, ou seja, um político. Convimos o documento fundamental que estrutura o Estado brasileiro é a Constituição, um documento jurídico que vincula os detentores do poder e os seus exercentes, ou seja, o povo e os representantes eleitos. Todos estão sujeitos à lei. Estado democrático de direito. Ao ratificar a submissão do Estado brasileiro à lei, prevê o artigo 1, caput, que o Brasil é um Estado democrático de direito. Vamos destrinchar essa expressão. Esse constitucional define que o Brasil é um Estado democrático de direito, de modo que compete à lei exercer o papel fundamental, pois todas as pessoas que residem em nosso território são submetidas ao ordenamento jurídico brasileiro, composto pela Constituição e pela legislação ou legislações infraconstitucionais. Ademais, segundo nossa Constituição, o Brasil é um Estado democrático. Devemos prestar atenção nesse conceito porque ele é fundamental para o estudo dos direitos de cidadania. A democracia refere-se ao governo do povo, que funda um regime político pautado na soberania popular, característica de uma sociedade livre, segundo a qual cada pessoa tem o direito de participar livremente das decisões da sociedade. Segundo a doutrina, a democracia é a forma de organização capaz de oferecer aos cidadãos a possibilidade de desenvolvimento integral e de liberdade de participação crítica no processo político em condições de igualdade econômica, política e social. Segundo a doutrina, a democracia é a forma de organização capaz de oferecer aos cidadãos a possibilidade de um desenvolvimento integral e de liberdade de participação crítica no processo político em condições de igualdade econômica, política e social. Vou citar essa doutrina aqui, que ele, o povo de direito tem uma mania bonita de citar coisa, né? A
Portanto, a soberania materializa-se pela participação da sociedade nas decisões políticas, seja pelo sufrágio universal, pelo voto direto, secreto, universal e periódico, seja pelo referendo, plebiscito e iniciativa popular. Neste sentido, segundo José Jairo Gomes, a soberania popular revela-se no poder incontrastável de decidir, e ela que confere legitimidade ao exercício do poder estatal. Decidir em quê, velho? Decidir em quem que você vai votar. Isso não é suficiente. Portanto, a condução do Estado brasileiro se dá por mecanismos diretos e indiretos de democracia. Aos direitos de cidadania compete estudar esses mecanismos. Forma, sistema e regime de governo e forma de Estado. O exercício do poder político pelos representantes eleitos observa uma série de regras definidas na Constituição Federal. Essas regras distribuem o poder político em três poderes, com divisão funcional e esfera de competência. A divisão do poder político em poderes envolve a compreensão da teoria de separação dos poderes em poder executivo, legislativo e judiciário. Já as esferas de competência remetem à divisão geográfica do poder entre a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Temos novamente o artigo 1, o seu caput e o artigo 18. Artigo 18. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos dessa Constituição. Em regra, os países considerados democráticos possuem a divisão funcional do poder político. Isso não quer dizer que necessariamente haverá também uma divisão geográfica do poder político. Melhor explicando, os Estados unitários democráticos possuem divisão funcional de poderes, mas não possuem divisão geográfica, ou seja, não são divididos em União, Estados-membros e municípios, tal como o Brasil.
seja, são divididos em União, Estados-membros e municípios, tal como o Brasil, a divisão geográfica deles, portanto, obedece ao Pacto Federativo, não a separação de poderes. Pois é, relativa à organização e estruturação do Estado brasileiro não é assunto pertinente na matéria, contudo, uma breve compreensão dessa estruturação será fundamental para a compreensão do direito fundamental da cidadania. Nos termos, nós temos representantes eleitos por Poder Executivo e Legislativo. Já os cargos judiciais são ocupados por intermédio de voto popular. Não, já o judiciário não é ocupado por intermédio de voto popular, mas pelo ingresso via concurso público ou pela regra do quinto constitucional aplicável aos tribunais. Além disso, os poderes executivo e legislativo desenham-se nas três esferas de competência, ou seja, na União, nos Estados, no Distrito Federal e nos municípios. Assim, na União, a gente tem o Poder Executivo Federal, presidente e vice-presidente da República. Desse, desses esquemas, devemos pontuar algumas observações. Não tem poder judiciário municipal. O Distrito Eleitoral, embora estruturado no Estado membro do Distrito Federal, integra a esfera federal de competências. Qualquer profunda teórica traçando uma ideia geral da estruturação do nosso Estado, mas que será fundamental para o desenvolvimento dos nossos estudos. Para arrematar o estudo de organização e da estrutura do nosso Estado, resta analisar algumas regras gerais que disciplinam o funcionamento do Estado brasileiro. Vamos iniciar com um esquema simples e, na sequência, vejamos cada um desses conceitos em separado. Forma de governo, república. Forma de Estado, federativo. Sistema de governo presidencialista. Sistema de governo democrático. Parte da doutrina denomina a forma de governo e regime de governo como princípios. Isso destaca a importância dos assuntos para a nossa. Afirmar que são princípios constitucionais, o princípio republicano e o princípio democrático. Passamos a estudar a seguir. Forma de governo. A forma de governo determina como se atinge o poder e disciplina a relação entre
que se governam os estados governados. Desse modo, a forma de governo fixa a sistematização do exercício do poder e a composição dos órgãos estatais. Tradicionalmente, existem duas formas de governo, a monarquia e a república. Republicano é o governo do povo. A república pressupõe que as suas funções governamentais seriam exercidas por cidadãos que foram eleitos pelo sufrágio universal, ou seja, escolhidos para exercerem tal função. Nesse sentido, podemos afirmar que a República tem como premissa basilar o princípio da igualdade, uma vez que não há possibilidade de adoção de sucessão hereditária para os cargos políticos, nem mesmo tratamento diferenciado daqueles que pretendem chegar ao poder. Isso significa dizer que todas as pessoas podem concorrer em condições de igualdade aos cargos políticos previstos nessa Constituição, só que não. Na República, o exercício do poder supremo é atribuído ao povo, que escolhe seus representantes para cuidar da coisa pública. República. Só que não. Vejamos algumas características da República. O exercício do poder político é transitório em mandatos fixos com renovações periódicas, e por isso, por exemplo, que temos eleições a cada 4 anos. Os governantes são escolhidos pelo povo, por intermédio do voto. Qualquer cidadão tem a prerrogativa de participar da vida política em condições de igualdade, desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação. República. Forma como se atinge o poder. No Brasil, o governo é do povo. O exercício dos cargos políticos são transitórios. Os governantes são escolhidos pelo povo. Os cidadãos podem concorrer aos cargos públicos em condições de igualdade. A forma de Estado se refere à organização política administrativa dos entes que compõem determinado Estado. Como vimos, são três entes federativos: a União, o Estado-membro e os municípios. Por isso, a forma do Estado brasileiro é federativa. Tradicionalmente, a forma adotada por determinado Estado pode ser federativa ou unitária. O Estado unitário é caracterizado pela concentração de poder no governo central, o qual simplesmente delega parcelas de prerrogativas aos demais entes, na extensão de sua vontade e pelo tempo que interessar. Essa forma de Estado é marcada pela inexistente autonomia para os demais entes governamentais, uma vez que todo o poder é concentrado no governo central. O Brasil, como dissemos, adota a forma de Estado federativo. Isso equivale a dizer que, no nosso país, prevalece a descentralização do poder entre os entes políticos. A autonomia dos entes federais se caracteriza em especial pela capacidade de autogoverno, sendo garantida a competência orçamentária, administrativa, legislativa, financeira e principalmente tributária.
citar como outras características do federalismo a aptidão de produção de leis pelos entes federados, tendo em vista a possibilidade dos estados e municípios legislarem, desde que observados certos parâmetros constitucionais. No Distrito Federal. As principais características da federação. A federação tem forma descentralizada de organização do Estado brasileiro, autonomia e esfera de competência própria de cada ente. Os Estados-membros influenciam na vontade nacional através do Senado Federal, igualdade entre os entes federativos, justiça específica para a solução de litígios entre os entes federativos e espaço de competência exclusivo para cada ente federativo. Sistema de governo. O sistema de governo adotado pelos estados representa o modo como é conduzido o relacionamento entre o poder executivo e o poder legislativo. Os dois sistemas de governo contrastantes são o parlamentarismo e o presidencialismo. Já o sistema de governo adotado pelo Brasil é o presidencialismo. O sistema parlamentarismo possui uma maior aplicabilidade do sistema de freios e de contrapeso, tendo em vista que a chefia de Estado e a chefia de governo são exercidas por pessoas diferentes. Nesse sistema, a chefia de Estado é ocupada pelo monarca ou pelo presidente, enquanto a chefia de governo fica a cargo do primeiro-ministro ou chanceler, escolhido pelo Poder Legislativo. É um sistema de chefia dual, todavia o poder que possui maior relevância é o legislativo, tendo em vista que cabe aos seus membros escolher o chefe do governo. Já no presidencialismo, há a predominância do poder executivo. Assim, nesse sistema existe uma clara separação entre quem faz as leis, que é o poder legislativo, e quem tem a obrigação de executá-las, que é o poder executivo. O governo é independente do parlamento e a este cabe fiscalizar o executivo. Nesse sentido, as funções de chefe do governo e chefe do Estado se concentram em uma única figura, o presidente. Vamos às características do sistema presidencialista de governo.
presidencialismo é o modo como é conduzido o relacionamento entre o poder executivo e o legislativo. A predominância do poder executivo, a chefia do Estado e a chefia de governo é exercida pelo presidente, e o poder legislativo não participa diretamente do governo. Por fim, a gente entra no regime de governo, que é o democrático. O regime de governo adotado no Brasil é o regime democrático, que é exatamente o qual permite a aplicação dos direitos da cidadania. Na verdade, a Constituição Federal consagrou como um Estado democrático de direito, o que caracteriza, segundo Francisco Dirceu Barros, uma convergência entre os legalmente administrados e aqueles que legitimamente administram o governo. O regime democrático, com maior ou menor amplitude, é adotado na maior parte das nações desenvolvidas. A participação popular nas decisões do governo eleito confere-lhe maior legitimidade, que permite, pelo menos em tese, a fiscalização do governo e a possibilidade de discussão na tomada de decisões. Esse regime de governo pressupõe uma interação entre os entes governamentais e a sociedade, tem como princípio a participação da popular e o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos. No Brasil, a democracia é exercida em regra de forma indireta, ou seja, o povo não toma as decisões políticas diretas pessoalmente, uma vez que os representantes são eleitos pela sociedade para, em nome da sociedade e segundo os interesses dessa, escolher os caminhos que serão seguidos. Assim, para a formação de uma democracia representativa indireta, há a necessidade que os representantes sejam legitimamente eleitos. O regime democrático permite a aplicação dos direitos da cidadania, convergência entre o povo e os governantes, dada a interação entre ambos, maior legitimidade no exercício do poder.